curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando, sempre recado neste vídeo, do começo deste vídeo, né? Fique ligadinho aqui no YouTube ou no Instagram. Se você não me segue no Instagram, fique ligadinho lá, porque aqui não tem stories, né? De YouTube tem, gente? Acho que não tem, não sei. Eu desconheço isso porque eu não uso aqui, né? Então, se tiver, me explica aqui, porque eu não sei mesmo, né? Que eu vou abrir um test drive, isso mesmo, do curso online. Que às vezes você fala, tô com dúvida, será que é bom, será que não é? Vale investimento, não vale investimento? Então, se você é da pessoa da dúvida, escreve aqui também pra você saber mais, porque você pode entrar com valor assim, minha gente, valor de pizza de final de semana, sabe? E também fique ligadinho quando o Sol entrar no signo de Áries para os solares no signo de Áries, né? Que vão fazer a sua revolução solar aí. Fique ligadinho que também vai ter uma promoção aí para a leitura de mapa astral desta pessoa que vos fala aqui neste vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo, né, para as pessoas que me pediram lá no Instagram. Então entra lá, que você pode me pedir coisas. Às vezes eu vou acatar sobre ascendente. Meu Deus, fiz ascendentes. Eu fiz vídeo de ascendente de diversas formas, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais fiz vídeo de ascendente. E a gente tem que sempre trazer de uma maneira única, né? Então isso é muito bom porque faz com que a gente nos desafie e traga coisas que ninguém nunca falou, ninguém nunca viu, e vai ser neste vídeo aqui. Este vídeo aqui vai ser um vídeo inédito, único, que ninguém nunca falou, e aí você vai começar a entender as complexidades e as confusões que as pessoas fazem. Gente, eu vou mexer na câmera, tá? Porque ela tá caindo mesmo. As complexidades, ela tá caindo de novo, ai que coisa bonita. Câmera, ai gente, assim não pode ficar. Bem, ficou assim. As complexidades, e aí os conflitos, e aí você vai entender, e ela vai ficar caindo, e vai ser assim que a gente vai seguir a roda da dança. E eu vou dar uma pausa aqui só pra arrumar isso, gente. Pronto, gente, a gente começou, não ficou tão alinhado, né? Porque, gente, o negócio tá meio capenga aqui. Mas vamos que vamos! Vamos com o que a gente tem hoje, que o mais importante é a informação pra vocês. Então, esse vídeo é inédito. Marcela, a primeira coisa, da onde te dei? Porque às vezes as pessoas perguntam, qual é o livro que você leu? É o livro da vida, é o livro interno, é Deus falando no meu ouvido aqui. Né? É o livro da vida e, na verdade, isso vem principalmente através das observações que eu faço. E aí, as observações fazem com que a gente medite sobre, e aí assim, a gente tem as informações. Então, isso é o mais importante. E o mais legal, se você for divulgar isso, sempre coloque o referencial da onde veio, sabe? Põe referência. Mas eu vi isso porque foi através desse vídeo. Isso é o mais importante, porque faz com que você dê créditos, né, à pessoa que conseguiu contemplar e meditar, e principalmente faz com que te honre como um ser humano e não faça algo que é horrível neste mundo, que é um troço chamado de plágio, né? Plagiar o trabalho do outro não é legal. Então, essas são as informações. Mas primeiro, vamos lá. Ascendente, muita gente conhece como que é a aparência física. É isso? Em tese é, né? Eu gosto sempre de falar que o ascendente, para ficar fácil, é o muro da casa. Então a gente tem o muro e a gente tem a casa, né? E o que é interessante é que às vezes o muro não tem nada a ver com a casa e a casa não tem nada a ver com o muro, né? Às vezes a gente vê um muro muito bonito e a casa acabada, o muro muito acabado e a casa maravilhosa. Ou a gente vê gente que não tem muro, ou a gente vê só muro, não tem casa. Então é basicamente isso, né? Então o ascendente, ele é esse lugar que, se a gente pegar o princípio da energia de Áries e Marte, ele é o princípio do quê? Da defesa. Então, a gente tem que ter a defesa? Precisa ter a defesa. Né? Por que a defesa? Por que a gente tem um muro? Porque a gente tem, de certa forma, uma defesa. Uma defesa, do tipo assim, ó, não, por aí você não vai passar, não. Por que a gente tem que ter a defesa? Para proteger o ser interno, para proteger a luz, na verdade. Aí a gente vem aqui para a casa 5, né? Para proteger o quê? Casa 5.
A gente tem que proteger a luz. A gente tem que proteger, na verdade, o quentinho, o essencial. Também a gente pode falar sobre a casa 4, né? Proteger as raízes, né? Proteger aquilo que de fato traz segurança. Então, a primeira casa é uma casa, como a gente fala, de defesa. É uma casa de proteção. Por isso que a gente tem o simbolismo de Marte, espada, né? Marte guerra, né? Sobrevivência, defesa, né? A gente vai entendendo com relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Então, o ascendente, ele representa o quê? Ele representa o externo só. Só isso. Nada mais do que isso. Só externo. Ele não representa o que você é. Ele representa o externo. Na verdade, ele é o fake, né? Eu gosto de falar que ele é o fake news. Fake news. O verdadeiro tá aqui, ó. Na verdade, o verdadeiro tá aqui. O que somos é isso aqui. Por que o que somos está aqui? Porque primeiro que aqui é o máximo de energia. Esse daqui é só o início. É só o início. Por exemplo, lembra que eu falo? Muro da casa, né? É só o início. Aí a gente passa do muro. Nossa, tinha tudo isso. Quando eu conheço uma pessoa. Nossa, tinha tudo isso. Né? Tinha tudo isso, né? Quando a gente compra um livro, vou pela capa. Quando eu compro um produto, vou pela embalagem. Que mais? Aí dá umas dicas aí embaixo. Aí você fala, nossa, né? Então, a primeira casa, ela é muito importante porque ela é o início daquilo que vamos vir a ser como potência. Eu já falei aqui num dos vídeos lá no começo do canal, para quem assistiu isso, escreve aqui que você já assistiu. O que é então a primeira casa? A semente. Este vídeo pode dar uma entornada na tua cabeça. Pode dar uma entornada, vamos aos poucos aqui, eu vou comer minha unha, vamos aos poucos aqui. Então, ele é a semente. É só semente. E aí, é verdade que é defesa. Porque eu, como uma pessoa que fez nutrição, tá, gente? Eu tenho muitas especializações aí. Eu estou agora no meu outro curso que eu vou pra música, porque tem que linkar tudo na minha cabeça. Então, eu tenho que estudar. Então, como defesa. Vamos pegar aqui, você já ouviu falar, né? De leguminosas. Já ouviu falar de leguminosas? Vou trazer leguminosa porque a gente come ela, mas a leguminosa é uma semente, tá? Não vou falar do abacate e tal, de outros que a gente quase não come. Leguminosa é uma coisa mais natural aqui pra todos nós, né? Ah, mas a gente come a casca do abacate. Tá bom, mas gente, vamos pro leguminosa. O que a gente escuta um pouco sobre ela? Tem fatores antinutricionais. O que seriam esses fatores antinutricionais da semente? Fatores de proteção. Para quê? Porque a semente, na verdade, ela tá na terra lá. Caiu lá. Caiu. Toda planta que gera uma semente, pode ser que nem uma leguminosa, uma fruta e tal. Qual que é a intenção dela? Continuar a progredir, continuar a procriar, né? Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa proteger, né, a ideia daquilo que vai vir a ser, porque a semente contém a ideia, né? Então, quando a gente vê uma semente de abacate, contém um abacateiro, mas ainda não é abacateiro. Quando a gente vê, vai associando isso aqui com isso aqui, vai associando, vai aos poucos aí, pensa aí também. Gente, porque isso que eu vejo hoje em dia as pessoas querem tudo de mastigadinho. Se você quiser tudo mastigadinho, é ruim pra você. Porque você nunca vai despertar o seu fogo interior. O fogo interior, que também está relacionado com a nutrição, faz com que você faça digestão. Está relacionado com o seu o plexo solar, né? O quarto chakra. Então, o que acontece? Quando é semente, existem vários fatores ali, na casca, até próprio no amido, né? Que faz com que haja defesa, que são esses fatores antinutricionais. Então, quando vem lá a formiguinha, come, ela morre, vai embora. Por quê? Porque eu preciso proteger a semente. A semente só tem o potencial, mas ainda não é o potencial. O potencial é aqui, ó, casa 10. Por isso que é Saturnão. Qual é o signo de maior potência? Capricórnio. Casa 10, Saturno. É o signo de maior potência. Por isso que Marte se exalta em Capricórnio. Né? Se você tem Marte na casa 10 quer dizer, Capricórnio na casa 10 tem Marte lá, com Saturno, ó, chuchu beleza você. Você tem uma potência. É aquela pessoa assim que consegue construir. Ah, mas ela me fala uma pessoa, Walt Disney.
Disney. Sei lá, pode ser tantas... Muralha chinesa lá, né? Mas não somente isso, tá? Eu tô falando das coisas físicas pra ficar fácil. Principalmente com relação a você chegar no máximo de energia que você pode chegar, que essa é a potência. Qual que é o máximo de energia que a gente pode chegar em nós mesmos? Deus. Deus é o limite. Ele é o limite dele mesmo, dentro dele mesmo, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso ter uma máscara, que é uma defesa. Isso é real quando a gente vê esgrima. Quando a gente vai lutar, você sempre tem um troço pra defender. Só que a gente aqui tá falando do quê? Essa semente, ela precisa ser acolhida em algum lugar para criar de fato o que ela é. Então vamos pegar aqui, ó. Fica fácil pra vocês. Semente, certo? Semente. Quem é o verdadeiro ser? É a semente? Não. O verdadeiro ser, na verdade, vai ser a flor. O verdadeiro ser vai ser a flor, que da flor, toda flor depois se gera-se o fruto. Então, na verdade, o fruto é a potência. Por quê? Porque ele nutre. Ele vai trazer nutrição. Então, a gente tem que ficar perto de pessoas maduras. Toda pessoa madura tem capacidade de nutrir os outros, porque ela traz estabilidade. Isso é real. Já quis comer uma manga verde? Não vai dar BO não, vai dar BO. Vai passar mal. Já ficou perto de uma pessoa imatura? Já. Sabe como é a pessoa imatura? Por exemplo, é aquela pessoa que, sei lá, fala um fake news. Fala uma informação que prejudica os outros. Se eu comer uma manga verde, vai me prejudicar. Eu tenho que comer uma manga madura, né? Então, o que a gente entende? Que o verdadeiro ser não é um ascendente. Ele é momentâneo. Que a verdadeira coisa que você tem que conhecer não é um muro, é a casa. Então, só que, isso é real. O que a gente faz quando a gente vai construir a casa? A primeira coisa, geralmente a gente cerca. A gente não começa a construir a casa. Não, a gente cerca, depois constrói a casa. A gente primeiro tem a semente, que tem todos esses fatores antinutricionais, para depois ela cair num lugar ideal, bem nutritivo, para ela depois aparecer o que ela é, de fato. Então, aqui, o que somos, de fato? É o ascendente? Máscara. Tira a máscara. Tira o muro. Fica fácil agora. Agora você vai entender o que é ascendente, o que é o Sol, o que é a potência. Que na verdade, o que é Saturno? Saturno, na verdade, tudo é Sol, tá? Tudo é Sol, mas cada um nas suas peculiaridades. Na verdade, Saturno é o Sol, mas é o Sol no lugar mais máximo de potência, né? Agora vai ficar fácil. Olha como vai ficar fácil. Casca do ovo. Pintinho tá aqui dentro. Quem é o ascendente aqui? A casca do ovo. A casca do ovo é o ascendente. E quem é o Sol? Né? E quem é o Sol? É o pintinho. Quem é Saturno com relação a isso? É o galo. É o galo. O galo. Aí você vai falar assim pra mim, eu não tô entendendo mais nada. Deu uma bugada na minha mente. Deu, sabe por quê? Porque muita gente vive só o ascendente. Vive o fake news. Vive só a construção da casca. E não vive a construção do sol. O sol tá aqui dentro. E a gente pode até fazer associação com a gema, né? Não vive o sol. Tem muita gente que só é semente. Só é semente. Só é semente. A pessoa não gera frutos. Então, toda pessoa que gera frutos maduros, que fruto maduro é fruto que gostosinho, docinho, responsável, que nutre, são pessoas que já atingiram o seu máximo. Por exemplo, a Disney não é segura? Nossa, nutre lá? Nutre, principalmente na parte de lúdico, entretenimento. Nutre, lógico que nutre. Então, a questão é isso. E aí dá uma bugada na mente, sabe por quê? Porque muita gente acha que é algo, mas não é, só tá aqui, ó, na aparência, só tá no muro. Só fica investindo no muro. Aí que eu falo pra vocês, tem gente, por exemplo, que tem muito o interno, só que pra você ter o interno e virar um galo, por exemplo, uma galinha, que seja, primeiro você tem que ter o quê?
a parte externa. Olha que coisa. E o que seria a parte externa? Que seria o ascendente, que está relacionado com o primeiro quadrante. Seria a sobrevivência, né, das suas necessidades pessoais. Qual é a necessidade pessoal deste ovo? Qual é a necessidade? Eu posso, neste caso, quando eu ainda estou aqui, querer saber a necessidade do coletivo? Não, porque se eu quiser saber a necessidade coletiva, eu não existo. Eu só vou ter a necessidade do coletivo, que tá aqui no quarto quadrante, quando eu primeiro passo por essas fases. Mas aí você fala assim pra mim, mas Marcela, eu vim com todos os planetas no quarto quadrante, eu vim com um ascendente, que não sei... Porque você veio trabalhar mais isso. Que pode ser que, assim, você não quis trabalhar naquela vida, ou porque naquela área daquele planeta, naquela área, naquela geração, precisa ser pessoas, trabalhe mais o coletivo. Só que pode vir com todos os planetas na casa 11, na casa 12, na casa 10. Só que você precisa, sim, defender as suas necessidades pessoais. Essas pessoas, por exemplo, têm dificuldade, né? Dificuldade de saber quais são as suas necessidades, não conseguem defender as próprias necessidades, que são os fatores antinutricionais da semente. Que ela defende. Até ela conseguir chegar num lugar seguro, casa 2, casa 4, construir raízes, e aí sim ela cresce como árvore. Aí sim ela vai fazer um papel bom pro coletivo. Mas, por isso que a gente vê muita gente, isso é real. Eu já fui assim também, tá, gente? Isso é real. Pessoas que vivem pro coletivo, gente, estão todas destroçadas pessoalmente. Tá errado isso aí. Tá desequilibrado. Mas, Marcela, a pessoa vê com todos, tá tudo bem, mas tá desequilibrado. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um eu. Esse é o eu, gente, esse é um eu. Eu preciso ter um eu, pra depois eu ter um eu expandido, Sagitário, um eu coletivo, lá quarto quadrante, né? Então, o ascendente, ele só é isso. O ascendente, na verdade, é a casca do ovo. Aí entra o conflito. Entra um conflito, e o Mahalila também fala sobre isso, e na verdade, quase todos falam sobre isso, né? O Pathwork também fala sobre isso. Qual que é entre os conflitos? Que aí, gente, não tem como eu falar sobre aqui, tem que olhar mapa astral. Qual que é o conflito? O conflito é que eu acho que eu sou o Sol, mas eu não tô sendo Sol, eu tô sendo ascendente. Isso quer dizer o quê? Que eu vivo apenas para as coisas externas. Eu não consigo viver. Então eu não sei de fato qual é a necessidade desse ser que tá aqui dentro. Porque ele precisa ter necessidade, o ser dentro. A casca só protege as necessidades que estão dentro. Por quê? Porque para eu expandir e crescer, eu preciso saber qual é a necessidade do pintinho. Qual é a necessidade da criança que tá dentro da barriga da mãe? Que é a mesma coisa, tá? Hermeticamente falando. Qual que é a necessidade que tá dentro da barriga da mãe? Qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade da baleiazinha que tá dentro da barriga da baleiazona? É diferente, são necessidades diferentes e precisa ser atendida essas necessidades. Para quê? Para que eu possa eclodir e quebrar a casca. O que é isso? É parar de viver do ascendente. Né? Parar de viver do ascendente. Isso é real. Isso é real. Então, quando a gente nasce, por isso que a gente nasce, a gente vive isso aqui no começo da infância. A gente vive isso aqui. Então, quando isso aqui não tem na primeira infância, deslanchou. Já era. Nossa, gente, nem nasceu, tá aqui ainda, tá na 12, tá na barriga da mãe. Isso é real, eu já falei isso várias vezes também, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente precisa compreender isso. Aí entra outras questões, que isso é uma questão dos mapas astrais individuais. São os conflitos que tem entre essas casas, entre a casa 10 e as outras casas, que são os signos que estão ali, os planetas que às vezes estão ali, os regentes que estão ali, as quadraturas que estão ali, os aspectos que estão ali. Por exemplo, se conflituar com este aqui, que já faz uma quadratura natural, né, casa 10, casa 1, se conflitua... Ai, gente, principalmente as pessoas que nascem com Saturno 1. Nasce com Saturno 1. A pessoa que nasce com Saturno 1, nossa, é difícil, muito difícil. E aí, se tem o regente que também conflitua,
ela não tem noção do que, de que ela existe. Aqui eu só existo. Existir, beleza, sobrevivência, mas não é, você não veio só para existir, você veio para existir, para ser. Existe o ovo, existe a casca, existe um muro, mas você veio para construir algo dentro, para ser algo. Então, nem toda pessoa que é, ela está sendo, né? Isso é real. Isso é real, né? Isso é real. Por que que a gente fala isso? Porque grande parte das pessoas vive em defesa. As pessoas ficam toda hora se defendendo. Então, quanto mais eu fico me defendendo, menos eu olho para as questões internas. Porque eu não consigo relaxar. E esse relaxar, eu não consigo me acomodar num lugar como semente e criar raízes. Porque minha verdadeira nutrição não é minha casa 1. Minha verdadeira nutrição está na casa 4. E eu preciso dessa nutrição para poder crescer. Eu só cresço se eu tenho suporte. Então, se não tem suporte, não cresce. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Vai estudar sobre as galinhas, pintinha, vai estudar sobre as plantas. Isso vai sobre nós mesmos. É real. Se não há suporte, não cresce. Ah, eu quero ter um suporte. Por exemplo, dentro da sua casa, não tem um suporte para quê? Você tem que mudar o quê? Muda de casa, muda de país, muda de planeta. Não tem como mudar isso. Muda, não tem como. Se aquele lugar não tem a nutrição que você precisa, muda. Tem que sair daí. Você tá no lugar errado, porque ali você não vai conseguir ser um ser criativo. Você não vai conseguir ser um ser criativo, porque aqui a gente é um ser criativo. Até aqui não é nada. Até a casa 4, gente, não é nada, ainda você tá em construção, sabe? É construção, por exemplo, de um bonequinho do The Sims. Tô só construindo só o meu veículo, um carro, mas ele por si só não faz nada. Mas eu tenho que cuidar dele, dar banho nele, comer, fazer ele comer, né? Que é isso, né? Porque senão eu não chego até aqui. Mesma coisa, eu só vou ter frutos maduros se tiver uma boa nutrição, um bom sol, um bom vento, boa água. É isso, é. Isso é real. Eu já falei também sobre o vídeo. Se você come uma manga aqui, plantada no Nordeste, plantada na Europa, plantada no Japão, os gostos vão ser diferentes das mangas. Por que vai ser diferente? Porque o solo, a água, as pessoas, a energia que tá lá vai ser diferente. Então, ou seja, a nutrição é diferente. Simples assim. Simples assim. E aí o que acontece? Eu preciso entender. Por isso que eu falo, a primeira casa é a casa mais importante. Eu preciso entender essa casa. Aí eu preciso entender o regente. Eu preciso saber aonde eu vou existir. O que é existir, em primeiro momento, é ter uma máscara. Eu preciso ter uma máscara, porque essa máscara é a minha defesa. Defesa do quê? Para eu construir os limites da onde eu vou nascer. Pensa sempre na construção aqui, né, dessas coisas aqui que eu falei pra vocês. Isso é real. E aí o mais importante, eu sempre falo isso, tem pessoas que vêm fazer consultoria comigo e elas ficam assim às vezes. Elas ficam às vezes passadas. Porque eu chego pra elas e eu falo assim, olha, você acha que você tá sendo criativo, mas não é criativo. Que não vem dentro. A criatividade, que é o sol, ele só vem de dentro. Só que essa criatividade, por si só, ela tem que passar ainda por várias etapas para chegar naquilo que é uma criatividade que traz segurança pro mundo. Por isso que o leão não gosta de virgem. Odeia virgem. Você pega uma pessoa altamente criativa, ela não gosta de virgem. Ela fala, pra que isso? Mas precisa, porque faz parte aqui. Então, o que acontece? A pessoa, e aí, por isso que eu falo, se tem um conflito, ai, difícil, porque aí às vezes a máscara quer ser mais que o ser criativo, a máscara quer ser mais que o ser maduro. Ixi, aí entre os conflitos e a pessoa, por isso tem que ter orientação de uma pessoa que entenda isso, que saiba o que tá falando, né, que entende. Isso aqui eu não li em nenhum lugar, eu fui fazendo as associações, eu falei, nossa, faz sentido mesmo, eu fui fazendo, eu fui observando, fui vendo, fui plantando semente, fui entendendo as etapas da semente, né, que a finalidade da semente é ser madura. No que? No fruto, doce é a potencialidade de todos nós, ser doce. Por que doce? Por que será que doce? Por que será doce? Né? Geralmente as frutas são doces, todas as frutas. Ah, limão é azedo. Não, mas ele é doce. Você chupa muito limão porque é doce. Então é exatamente isso. Então o ascendente, na verdade,
ele é o lugar onde eu preciso construir os limites do verdadeiro ser a vir a ser. Então, quem é o verdadeiro aqui? É a casca ou é o pintinho? O pintinho, mas ele precisa da casca, porque sem a casca ele não consegue, né? Ele não consegue construir. Ele não consegue. Sem o útero, você não consegue ter um mínimo de corpo lá. Não dá. Então a gente precisa. Mesma coisa, a semente também tá dentro, né? Tem um reservatório ali de energia até construir as raízes. Isso aí eu posso fazer outro vídeo, né? Com relação a isso das etapas. Que foi isso que eu fui observando, né? Fui observando, eu fui fazendo. E eu fui falando, faz muito sentido isso, tem muita lógica com relação a isso. Gente, tô suando um cancão aqui, né? Dá pra ver aí que eu tô brilhante, tô encebada. Mas você entendeu? Mais importante, se você tem conflitos com isso, me escreve aqui, manda o WhatsApp para que possa ter feito uma orientação. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já resolvi vários casos de várias pessoas que tinham uns conflitos internos e a gente organiza isso, a gente analisa isso, a gente organiza. Eu falo, ó, isso aqui, isso aqui, sabe? Que nem quebra-cabeça, a gente põe as peças no seu devido lugar. E tá me pedindo agora para finalizar este vídeo. Vou dar uma pausa aqui, né? Isso, gente, os imprevistos de alarmes aí. Então, porque isso resolve. Nossa, isso resolve tanto a vida das pessoas, se as pessoas entendessem isso, se elas compreendessem isso, o que é de fato ser uma pessoa criativa, o que não é, o que é construir uma máscara. As pessoas não têm noção do que é na prática, né? E aí você tem que chegar pra uma pessoa, às vezes, e falar assim, viu, não tem problema você ser egoísta ou você defender as suas necessidades, porque sem você defender as suas necessidades, o pintinho não cresce. E se ele não cresce, ele não vira galo. E se ele não vira galo, ele não continua. Lembra? Ele não continua. Porque só um troço maduro, né, pode procriar, né? Um ovo por si só não pode se multiplicar, mas algo maduro pode. Mesma coisa, uma semente madura, ela o quê? Ela cai na natureza, os animaizinhos comem lá, né, a carne docinha, e aí tem aquele fruto. Se ele não chega na parte madura, esse fruto também, essa semente também não desenvolve. Não desenvolve. Não desenvolve, ela não consegue germinar também, porque tem etapas pra isso, é a mesma coisa. Por isso que a gente vê um mundo que não tá mais evoluindo. Por falta disso. Porque hoje em dia as pessoas não são mais criativas, as pessoas só estão vivendo aqui, ó. Protegendo, né, e vivendo somente pelo fake news, por esse primeiro lugar, né, que eu falo assim, elas vivem pro muro só, elas vivem pro mundo externo, que é o muro. Elas não vivem pro mundo interno, né? Elas não vivem pro mundo interno, né? Então, porque quando você tá pronto, você rompe a casca. E é isso que a gente tem que fazer, romper a casca. A casca ela é importante, até certo ponto. Depois ela não é mais, porque o verdadeiro ser vai nascer disso. Ele nasce disso. A árvore, ela nasce da semente, né? Então é isso. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem bem e fiquem em paz. E até mais.